Meu avô era um italiano, que chegou aqui no Brasil assim no final do século, aproximadamente, não é? E se casou com uma negra, não é? Ele era italiano, claro, de olhos verdes, não é? E se casou com uma negra. Minha avó era uma negra muito bonita e com ela teve 7, 8 filhos. E ele era assim uma pessoa assim anarquista, ele era assim do contra, não é? Eu acredito que aquelas primeiras lições de insubordinação, foram aprendidas por meu pai através do meu avô. Em 1964, o Brasil foi assaltado pela direita da sociedade, que chamou os militares para dar um golpe de Estado, quando aqui nós vivíamos um regime democrático, um governo progressista, não era nem um governo de esquerda, mas era um governo progressista, de João Goulart, e a nação foi tomada de surpresa, porque ninguém previa que isso fosse acontecer tão concretamente, não se preparou resistência, não se preparou nada. Comício do Jango, do dia 13, depois veio a repressão, veio a reação da direita e veio o golpe militar. Só que nesse período nós, dirigentes e comunistas, que tinha certo prestígio nacional que a gente foi ver que nós mentimos para a classe operária. Como isso? Porque a gente achava e organizava a classe operária achando que qualquer reação que ouviria da direita nós esmagaria. Isso era a palavra de Preste. Não era a palavra dele. Então você, como militante, você confia nesse comando que a gente pensava que de fato existia essa organização. Veio a ditadura militar e na prática mesmo a gente viu que não houve reação nenhuma, não houve ordem nenhuma, porque tinha áreas, tanto sindical como operária como militar, que só esperou aquela ordem. Vamos dizer, é para reagir. Sim, mas reagir com o quê? Aí é que está. Só não veio essa ordem por quê? Não, mas tinha lugar que tinha militar. Tinha arma, tinha armamento? Eram comandantes em certa área aí. Só que não vinha ordem de cima. O Jango não quis armar as camadas populares, porque ele era burguês. E veio com a desculpa que eu não vou querer derramamento de sangue. Que outros burgueses que tinham mais consciência política que ele quiseram resistir, o Darcy Ribeiro. Dizem que ficou que nem um louco em Brasília, querendo pegar armas com outros. Quando os militares, com o golpe, introduziram a arma na política, porque foram eles que introduziram a arma na política, né? Eles tomaram de assalto o poder constitucional, né, formalizado no país e tal. A partir daquele momento, você só conseguia fazer política com arma. Às vezes acho assim, bom, isso era um bando de garoto maluco que entrou para a resistência armada. Mas se você pensar bem, naquela época, o que antecedeu ao golpe era um momento político muito interessante, muito vivo, né? Que é a época do Jango, do Brizola no Sul, Miguel Arraes em Pernambuco, onde se colocaram as questões das reformas de base, havia uma luta camponesa, ligas camponesas, uma organização nas fábricas, né, do país, havia uma efervescência política, um movimento estudantil muito forte. Quem partiu para a ilegalidade foram os militares quando deram o golpe de 64. Rasgaram a Constituição e depuseram um presidente que foi eleito vice-presidente. É bom lembrar que no tempo que foi eleito Jânio Quadros e João Goulart, se elegia o presidente da República e se elegia o vice-presidente da República. Eram votos distintos. Ele foi eleito pelo voto popular. O golpe militar era um golpe efetivamente assim de cunho fascista, não é? Ele não era uma quartelada, não era uma tentativa, digamos, de fazer uma arrumação no país. Era um golpe efetivamente que estava inspirado na ideia de efetivamente suprimir as liberdades democráticas no Brasil, de implantar efetivamente novas regras de relacionamento social, político, econômico, e ele põe uma pá de cal em todas as reformas que estavam sendo implantadas. Quando ele fala do golpe militar e coloca que o erro central não consistia em um programa mais ou menos avançado, mas o erro central consistia no fato do Partido Comunista ter perdido a perspectiva do poder, ter se colocado como uma força subordinada naquela aliança com a burguesia, que ele não questiona, que ele percebe que inclusive que ela era taticamente correta, aquela aliança,
mas não se colocar de forma subordinada. Aí começa um pouco do conflito do Marighella com o Partido Comunista Brasileiro. O Marighella, o primeiro evento que a gente pode destacar ocorreu no dia 9 de maio de 64, quando agentes da repressão, Marighella sempre se referia a esses agentes como gorilas, né? Quando alguns agentes da repressão prenderam Marighella no cinema, na Tijuca. E Marighella, ele resistiu à prisão. Ele toma um tiro encostado no coração, ele não se entrega, os caras, ele está ferido, já tomou um tiro e está dando porrada, e tá brigando com os tiras. Que ele estava resistindo e tal, segura na porta do camburão, não sei o que e tal. Aí o cara falou assim, dá uma porrada nos culhões dele, um popular gritou. Ele falou, nos culhões não. Aí ele botou a mão nos culhões e o cara jogou ele para dentro do carro. E o Partido Comunista condenou o Marighella por ter resistido. Por quê? Porque a ordem dentro do partido era o quê? Era não provocar. O Partido Comunista achava que a ditadura era uma coisa temporária, né? Que se abririam novamente os canais institucionais. Se a elite brasileira, a grande burguesia internacional e toda a elite brasileira e a direita ideológica não foram capazes de tolerar um modelo que ainda estava dentro dos parâmetros do capitalismo, que é um modelo do nacional desenvolvimentismo, e que é capitalista, mas é baseado numa distribuição de renda e numa independência internacional da sua política para o mundo. Se a direita não conseguiu aguentar isso, imagine como é que você vai fazer a transição pacífica para o socialismo. Né? Não precisa nem responder, está na cara. Meu pai, ele entrou no Partido Comunista muito jovem, aos 18, 19 anos, já há registro de que ele houvera ingressado no Partido Comunista, né? Ainda na escola. Ele, quando era aluno da escola técnica e assombrava os professores, fazendo poemas, respondendo provas em versos, né? Ele já era do Partido Comunista. Lutou com muita dignidade, não escondia de modo algum as suas convicções. E em 1936, então com 25 anos de idade, meu pai sai da Bahia para ocupar posições de direção no Partido Comunista. Ele ficou dentro do Partido Comunista enquanto ele achou que se podia atingir esse objetivo por meio do Partido Comunista. Então, tanto que você vê, quando há a redemocratização, né, em 45, ele se candidatou a deputado, né, ele achava que aquilo ali existia uma chance de se trabalhar, e foi uma das legislaturas mais brilhantes. Mas a partir do momento em que o próprio governo Dutra, né, cassou os mandados, ele entrou na clandestinidade, isso em 48, no início de 48, e Marighella ficou muito tempo, né, tentando atuar dentro dos marcos legais. O processo de rompimento de Marighella com o PCB, Marighella tenta disputar o PCB no 6º Congresso. Né? O 6º Congresso é um congresso que hoje os historiadores percebem foi totalmente manipulado para impedir a vitória de Marighella, que seria uma vitória provável, que ocorreria de forma provável, mas quando Marighella deixa o PCB, ele organiza... E aquele congresso que Prestes ganha? Sim, é o congresso de Prestes ganha. Há inclusive vários depoimentos, e posso até te indicar alguém para você entrevistar, que é um senhor que ajudou a manipular o congresso, dava pontos falsos para os militantes que eram ligados a Carlos Marighella e não pudessem comparecer ao congresso. Pois bem, esses são fatos históricos comprovados hoje. Ele abominava a resignação com que os comunistas estavam se posicionando. Quer dizer, quem que resistia ao regime militar? Era a ação popular, católica, Juque, Joque, não sei o quê, alguns grupos, né, de Polop, trotskista e tal, dentro do movimento estudantil, mas o Partido Comunista... Aqui no Brasil tinha uma espécie de cansaço
de promessas de organizações que diziam que um dia iam fazer isso, um dia iam fazer aquilo, mas que não se fazia nada. Eu lembro minha mãe, por exemplo, minha mãe acabou sendo também uma militante da ELN. Eu recrutei minha mãe para a ELN, eu dizia: mãe, você não é contra a ditadura? Você não quer fazer revolução? Vamos junto. E ela dizia: mas como? Com aquele pessoal do Partidão, por exemplo, aquele pessoal diz que vai fazer revolução desde 22 até hoje, não fizeram nada. Com eles eu não vou. Eu falei assim: não, eu estou indo com Marighella. Ela falou: ah, com esse eu vou. Porque esse, ele vive conforme ele prega. E isso talvez tenha sido uma das maiores qualidades do Marighella. Aquilo de viver o que prega. De não ficar vendendo uma ideia para as pessoas e na sua prática cotidiana ele não viver dessa maneira. Ele rejeitou a ideia, que era a ideia da liderança comunista da época, né? De ir para o exterior e tentar do exterior organizar a resistência. Meu pai acreditava que a resistência tinha que ser organizada aqui mesmo, ficando no Brasil. E ele reuniu a juventude, sobretudo a juventude, para lutar contra a ditadura, inclusive de armas na mão. Nós optamos pela ELN em função do livro do Marighella, o Porquê Resistir à Prisão. Então a gente estudando o livro, a gente decidiu que vamos entrar na organização do Marighella. Nós fomos compelidos, nós fomos empurrados, não que houvesse apenas um caminho, que a gente sabe que em política não existe um caminho único, mas naquele momento, com todas as restrições à liberdade que existia, quando nós íamos nas ruas, davam um tiro na gente, então realmente nós optamos pela luta armada. Estamos sentados frente a Marighella, responsável acerca da situação atual em seu país. Há várias organizações, agrupamentos, correntes e forças outras que defendem uma posição revolucionária, que estão dispostas a ir à luta armada, que têm a convicção de que o caminho brasileiro para a salvação de nosso povo é a luta armada e que podem realizá-la. O que é necessário é passar a ação, fazer com que essas forças se coordenem no mesmo sentido e que passem ao desencadeamento da luta, que se preparem, que vão, portanto, à área rural, que é onde nós podemos, no Brasil, desenvolver a luta. A saída do Marighella para Olas já foi controversa, né? Na verdade, o Marighella ele foi individualmente, né? Ele ainda pertencia aos quadros do PCB, mas ele estava naquele processo, né, de discussão. Em 65 ele escreveu Por que Resistir à Prisão, criticando o PCB. Em 66 ele escreveu A Crise Brasileira, criticando o PCB. Né? Era um debate aberto, né, que também se espraiou pela militância do partido. E quando em 67 ele vai para Olas, discutir realmente a luta armada. Nós aqui já estávamos preparando a luta armada, já estávamos recolhendo remédio, já estávamos estudando, fazendo trabalho político. Por exemplo, 65, 66, 67, a gente subiu os morros do Rio de Janeiro para fazer a alfabetização Paulo Freire. Então, antes de a ELN ser fundada formalmente, o primeiro grupo, que é chamado de Primeiro Exército da ELN, já começa a treinar em Cuba em setembro. Isso significa que existia todo um trabalho sendo feito dentro do PCB por essa dissidência, né, que é Marighella e Joaquim Câmara Ferreira. Esse fato dele ter ido a Cuba foi o fato que selou o rompimento dele com o Partido Comunista, né? E aí sai a famosa declaração expulsando Marighella do Partido Comunista, né? E ele, em resposta, diz que também o Partido Comunista já não tinha capacidade de digamos assim, de responder aos desafios da política postos para o país naquele momento. O Marighella não escolheu a ruptura com o Partido Comunista, entendeu? Ele não viu outra alternativa, porque o Partido Comunista, o PCB brasileiro, nunca se colocou como uma oposição ao regime militar de fato. E aí ele viu que não tinha mais o que fazer dentro do partido. Ele sai do partido, ele volta ao Brasil, já traz o que a gente chama de Primeiro Exército, que foi uma primeira turma de companheiros nossos que já tinham ido na guerrilha em Cuba. Ele já traz esses companheiros e já passamos a ação no ano de 67 mesmo, já começamos a fazer as ações armadas. A visão nossa e do Marighella era o seguinte:
já que os americanos davam todo o suporte, treinavam torturadores do Panamá, o nosso exército, a frota participou da queda do presidente, aquela coisa toda, né? Então nós tínhamos uma visão seguinte: Cuba serviria para treinar as primeiras pessoas para que a gente, com a nossa base no interior, não precisaria nem mais disso, né? Mas era uma relação, uma solidariedade que deveria ficar aí. Quer dizer, para que não houvesse ingerência nos assuntos internos. Quando ele volta da Olás, aí sim, ele volta encarnando e expressando, né, no seu discurso, nos seus escritos, nas suas proposições políticas, o espírito da Olás, né? Que era a ideia realmente de acelerar, impulsionar o processo revolucionário latino-americano com base na luta armada e insurrecional. É, no meu entender, uma postura equivocada no sentido de que a conjuntura não era favorável ao desenvolvimento de uma luta armada que parecia querer copiar a Odisseia da Serra Maestra, não é? As condições políticas no Brasil eram outras. A experiência que vai ocorrer, inclusive, com o próprio Che Guevara, vai mostrar que a luta armada ela não era um princípio, nem poderia ser um princípio aplicável em todas as circunstâncias. Marighella tinha essa proposta clara de resistência e tinha uma proposta de como resistir, que era exatamente de se preparar uma guerra de guerrilhas no Brasil, começando pela guerrilha urbana, mas como um momento tático de preparação e arrecadação de recursos, recrutamento de companheiros e companheiras, e depois passar a se lançar uma guerrilha rural, onde ele acreditava, e todos nós acreditamos também na época, e eu acredito até hoje, que teria sido possível a gente crescer e criar uma alternativa de poder nesse país. Naquele tempo se discutia muito sobre a linha pacífica do Partidão, que tinha levado à derrota em 64. Então, a linha pacífica tinha sido afastada. Nós éramos jovens e pensávamos que a única forma de derrubar a ditadura seria através da luta armada. Os textos do Marighella, que nos eram fornecidos, davam a sustentação teórica. Eu diria que Marighella era muito mais um organizador e um mobilizador do que um teórico. O Partido Comunista produziu alguns teóricos, né, interessantes e tudo. Não era o caso ele era um grande dirigente comunista, o que não combina necessariamente com um grande teórico. O que não quer dizer que ele não tenha escrito. E tinha veia poética, você lembrou bem, escrevia muito bem, mas não foi um teórico de uma estatura extraordinária que nós pudéssemos, não é que não possamos recolher, eu estou dizendo, ainda falta muito que estudar sobre a herança teórica dele. Boa parte dos elementos programáticos que Carlos Marighella levantava na década de 60, né, seguem atuais, inclusive, como a reforma agrária, o ensino público e gratuito, a garantia de saúde pública. Estes elementos todos esbarram em problemas estruturais e o melhor exemplo disso é o latifúndio. O manual de guerrilheiro urbano, para mim, está igual que o manual de guerra de guerrilhas do Che para o campo. Se você analisar o manual de guerrilheiro urbano, analisar o manual de guerra de guerrilhas do Che, os dois são perfeitos para cada situação, para cada contexto. Eu me lembro que nós saímos, aí ele passava perto de um quartel, ele procuradíssimo, né? E ele falava assim, eles pensam que eu estou longe, eu estou perto. Aí dava uma risada, aí citava o mini manual. É uma figura, Marighella realmente. E serviu esse livrinho como uma cartilha para vários movimentos de revolucionários do mundo inteiro. Por exemplo, o Bader-Meinhof na Alemanha, até os Tupamaros. Ele era, por natureza, inclusive de caráter mesmo, ele era um homem
do contato direto, um homem da ação, um homem que gostava de sentir o efeito mais imediato da sua atuação como ser, do que um pensador, um teórico. Eu acho que nós não precisamos exigir de um dirigente político, de um herói brasileiro, que ele tenha todas as qualidades. Não temos todas as qualidades. Então, nossos heróis, eles não têm que ser condenados a serem as pessoas maravilhosas. Foi uma maravilha eles serem quem foram. Nós não precisamos também dizer que ele foi, além disso, um artista de suprema capacidade. Não é verdade também. O Marighella foi para a reunião da OLAS, que o PC tinha sido convidado, mas não mandou representante, ele transgrediu tudo, foi para lá, voltou, aí criou-se o Agrupamento Comunista de São Paulo, que vai desencadear e alimentar as várias dissidências no Brasil inteiro. Dessas dissidências, a maioria irão compor o que iria surgir em seguida, que é a LN. A estrutura da organização era formada em 3 áreas, chamado setor de massas, para fazer trabalho político junto a diferentes categorias profissionais, e o setor de logística, conseguir casa, alojamento, aparelhos, buscar também armamentos, enfim, guardar dinheiro, guardar armamento. E o outro setor, que é o setor militar. Então havia esses 3 setores. A proposta da organização não era criar um regime socialista aqui no Brasil. Era fazer um governo popular, revolucionário, democrático, e tinha até todo um programa, um projeto político de governo para esse período. Era um período em que a gente abriria caminho, como a gente falava, para o socialismo. O Marighella nunca reivindicava a verdade, nunca reivindicava a liderança, a vanguarda do processo revolucionário. Ele achava que a prática ia determinar isso. Por isso nós não éramos um partido. Por que ele sai de um partido, ele rompe de um partido marxista-leninista e cria uma organização político-militar? Porque um partido é a vanguarda. Por definição, um partido é a vanguarda. E ele achava que não. Ele achava que a prática ia mostrar quem seria a vanguarda. A revolução ia mostrar quem estaria liderando aquele processo revolucionário. Enquanto Marighella insistia muito na questão da ação e de uma organização leve, tinham grupos, é normal, como o PCBR, por exemplo, de Mário Alves, que insistiam numa organização mais centralizada, mais leninista. Tinham grupos que tinham origem muito militar, como era a VPR. Eles eram compostos de muitos militares nacionalistas. Então eles tinham uma tendência mais de nacionalismo revolucionário, anti-imperialista, enquanto outras eram muito marxistas. Era esse o leque. Algumas tinham origem católica. Marighella, naquele momento, percebe o seguinte: é preciso construir uma ferramenta de outro tipo. E esta ferramenta vai se desdobrar numa construção partidária na medida em que os próprios lutadores, os militantes, forem sentindo a sua necessidade. Ou seja, não existe o partido pronto e acabado, inicialmente constituído, mas ele é uma ferramenta que vai cumprindo uma tarefa histórica que vai sendo percebida cada vez mais como necessária. E essa foi a experiência de construção da LN. A organização se constrói através da ação e do exemplo pedagógico. Esses são 2 elementos fundamentais da teoria organizativa de Carlos Marighella, que seguem de extrema atualidade para a esquerda brasileira. Aos poucos, a luta vai se desenvolvendo, outras organizações vão sendo fundadas, vêm atrás dessa ideia do Marighella, algumas querendo refundar um partido revolucionário, e Marighella dizia, não, nada de partido revolucionário, porque partido não vai dar certo, nós já vimos que esse partido não, uma forma de organização partidária, ela é burocratizada, nós vamos voltar ao que era antes, é uma organização horizontal. Há uma certa anarquia, quer dizer, não havia
uma centralização como nos partidos bolcheviques, né? Uma estrutura rígida que é vertical, né? Ele dava muita autonomia aos grupos. O Carlos Eugênio fala que os grupos da LN originalmente eram de 3 e por pressão dele, Carlos Eugênio, os grupos passaram a ter 4, porque muitas vezes para fazer uma ação precisava juntar vários grupos, isso fragilizava a continuidade do movimento, né? Que era mais gente se conhecendo, né? Agora, outros dizem que os grupos eram de 5. Eu sempre soube que eram de 5, modelados na Frente de Libertação Nacional, da Guerra de Independência da Argélia. Nos organizamos em princípio de 3 em 3, então você tinha 2 grupos de 3, um dos companheiros desse grupo de 3 conhecia um dos companheiros do segundo grupo de 3, um outro conhecia outro grupo, que fazia com que a gente fosse menos permeável à ação da repressão. Serão os GTs, isso eram os grupos de fogo, que a gente chamava, e cada, digamos assim, quando você tinha a união de vários grupos de fogo desse, a gente chamava de GTA, Grupo Tático Armado. A gente começava fazendo roubos de placas, porque a gente tinha que usar automóveis roubados, né? E então nós tínhamos que mudar a placa desses automóveis. Então a gente tirava a placa de um automóvel que estava circulando, que estava normal, e para colocar num carro roubado. A minha função era sempre da cobertura, porque eu ficava no carro de cobertura, que é como é sabido numa ação, carro de cobertura é onde vai a arma mais pesada, é a arma para dar cobertura. Então eu era, digamos, era o metralhador. Depois que a repressão começou, soube, né, que nós é que estávamos realizando aquelas ações de expropriação, o que a gente passou a fazer? Nós passamos a, em vez de assaltar um único banco de uma vez, a gente ia numa zona bancária maior, que tivesse 2, 3, 4, 5 agências, que tivesse também uma segurança armada maior, então com a presença de militar maior, mais ostensiva, com armamento mais pesado e tal. E nós pegávamos tudo de uma vez, pegávamos as armas daquela segurança, daquela zona bancária, assaltávamos todos os bancos e ainda bloqueávamos a região, bloqueávamos o quarteirão e tal, e ali a gente fazia comícios, fazia panfletlagens, né? Enfim, e com isso a gente crescia, a gente percebia muito o entusiasmo e o engajamento da população. Quando a gente fala da ação armada, fica parecendo que nós saímos por aí só expropriando o banco. Não era isso. O banco era necessário, porque nós, depois de 64, com a política populista de antes, o movimento operário dos trabalhadores se desarticulou no Brasil inteiro. E você não tinha onde fazer finanças. Depois, então, do fim do movimento estudantil, você precisava de dinheiro porque você tinha dezenas de companheiros clandestinos que não podiam trabalhar, que ainda não tinham conseguido documentação fria e que você tinha que sustentar isso. Além do que se equipar para propaganda e todas as coisas que precisávamos. Existia a Rádio Nacional que fazia uma programação era um programa de crime, né? Então, às 9, entre 9 e 10 horas da manhã, era uma coisa assim, era um uníssono na cidade inteira, você ouvia todo mundo com o radinho ligado, ouvindo aquela coisa de crime. E aí o pessoal teve a ideia de colocar, aliás, de fazer, tomar a rádio para colocar uma gravação anunciando a guerrilha rural. Nós preparamos uma fita gravada com o texto do Marighella, anunciando o lançamento da guerrilha rural para o fim daquele ano de 69, né? Mas só que a tomada da rádio em si era meio complicada, né? E a gente estudou bastante e viu que não seria viável. Então o jeito foi tomar a torre, né? Que ficava lá em Piraporinha.
E aí nós tínhamos uma pessoa que entendia de rádio, né? E fizemos a gravação, chegamos lá na torre, ele só tinha um guardinha, era um negócio no meio do mato quase. E aí ele entrou lá, ele sabia, colocou a gravação e aquilo ficou sendo transmitido. E eles queriam interromper e não conseguiam. Eles só conseguiram interromper a gravação cortando a luz. A repressão se perdeu totalmente, porque ela pensou que nós estivéssemos ocupando o estúdio. Aí foram para o estúdio, chegaram lá, não era lá, né? Aí até descobrir que era na antena, demorou 20 minutos tudo isso aí, né? Jornais diários reproduziram, como notícia, né? Reproduziram o texto que foi lido lá na íntegra. E as pessoas ficaram assim, completamente enlouquecidas, né? Depois eu soube relatos de gente que foi para o bar achando que ia ser tomado o poder no dia seguinte e tal, começaram a comemorar. A ELN era o único grupo nacional, armado, nacional. A ELN tinha um alcance nacional, no Rio de Janeiro a gente era mais forte, tá? Mas a ELN tinha um alcance nacional. Na verdade, tinham em todos os estados. A ELN era uma organização bem abrangente, até porque ela veio de um racha do Partido Comunista, né? Nós chegamos a ter, no Brasil inteiro, organizados. Não quer dizer que cada um tivesse uma arma na mão, porque inclusive você sabe que para uma pessoa com arma na mão, você tem que ter, o Mao Tse Tung dizia que tem que ter 5, eu acho que tem que ter 15 pessoas que não têm arma na mão. Isso por experiência própria, porque com o passar dos anos a gente foi vendo que 5 era pouco, eram 15. Então, 15 mil militantes chegou a ter a Ação Libertadora Nacional do ano de preparação de 1966 até o ano em que fomos exterminados fisicamente. Há que dizer, inclusive, que essa organização nunca abandonou a luta. A nossa organização parou de lutar quando não tivemos mais quadros para lutar. Na verdade, a ELN acabava tendo mais importância mesmo aqui em São Paulo, né? Dado o próprio fato de Marighella ter concentrado a sua atividade depois do golpe, não só depois do golpe, já anteriormente, né? Ele sempre foi um militante muito ligado à luta operária aqui em São Paulo. Sendo que no Rio de Janeiro, a característica, que eu sempre falo, a característica do Marighella, da ELN, é bem nossa aqui, né? Porque São Paulo, como foi o racha muito grande, levou praticamente todo o Partido Comunista, a grande maioria, né? Veio com as suas bases operárias, enfim, intelectuais e tal. Eles saíram do partido? Saíram do partido e foram para a ELN. Isso. Então, a característica de uma organização de grupos, de estanques pequenos e tal, foi muito mais aqui no Rio, né? 95% era oriundo do movimento estudantil, que era o grande celeiro naquele momento para o recrutamento. Eu não. Eu vim do movimento de trabalhadores e fiz o caminho inverso. Depois é que eu fui para a faculdade, fui fazer filosofia, curso que eu abandonei, porque já trabalhava em jornal e já tinha uma missão também que era de ir para a área de inteligência da ELN. 90% da estrutura partidária do Partido Comunista em São Paulo veio para o agrupamento e veio para a ELN. E tinham ferroviários, tinham portuários em Santos, pessoal das docas. O Virgílio era químico, trabalhava na nitroquímica. Enfim, vários líderes e elementos de massa de origem operária. Porque muita gente chega e fala assim, não, mas não tinha participação tal operária tal na ELN. A ELN tinha como projeto esse recrutamento de operários. A partir do momento em que a ELN vai para uma fábrica fazer propaganda armada em fábrica, vai fazer pichação em fábrica, pega um caminhão, expropria um caminhão de um frigorífico e vai para uma favela distribuir isso para os trabalhadores, isso é uma preocupação com o operariado.
Era uma tentativa de trabalho de massa dentro daquelas condições extremas. A Eliane participou da organização e mais liderou a única greve até hoje no nosso país em que um ministro do Trabalho teve que ir lá negociar com os trabalhadores dentro da fábrica. É a greve de contagem. Nunca um ministro... E isso era durante a ditadura militar, 1967. Não é num governo democrático que o ministro do Trabalho teria até obrigação de ir lá, mas nem assim vai. Foi durante a ditadura militar, o ministro do Trabalho, em 67, foi obrigado a ir até a fábrica para negociar o acordo. É uma greve que foi dirigida por nós, para tirar um pouco a greve de Osasco. Nós participamos junto com os companheiros de VPR, com os companheiros da MNR, VPR, aquela coisa toda. Tinha um companheiro nosso lá, para tirar um pouco aquela coisa que foram apenas estudantes. Nós já lidei duas das mais importantes greves da história do Brasil, foram durante a ditadura militar e dirigidas e com participação efetiva dos companheiros da luta armada, dos companheiros da Eliane, dos companheiros da VPR e de outras organizações. O movimento operário e o movimento estudantil de camadas médias, elas têm conotações diferentes. Porque uma prescinde, não pode prescindir do seu emprego, do seu salário, né? Então não pode fazer aventuras. Agora eu, como estudante, não trabalho, meu pai me ajuda, né? Se eu for preso, não tenho, né, muitas preocupações. Se eu sou um intelectual, eu tenho familiares, posso me esconder, tenho recursos para viajar e sair do país, coisa que o operário... Mas onde estão esses operários? Acontece o seguinte, quem acabou sendo preso foram os militantes que estavam voltados para as ações armadas urbanas. Esses militantes eram basicamente militantes de extração estudantil. Tá certo? Numa organização compartimentada, esses estudantes não tinham acesso, tá certo, às bases operárias, ao movimento de massas. Esse movimento, quem tinha contato eram diretamente Marighella, Tal e Toledo, que organizavam isso daí. A morte de Marighella e depois a morte de Toledo acabaram fazendo com que, de um lado, se perdesse o contato. Depois, com o próprio reconhecimento da realidade de que estava mudando a situação e de que era preciso dar uma recuada, tá certo? Então, esses militantes de base operária certamente fizeram o recuo. E muitos deles, posteriormente, acabaram retornando também ao Partido Comunista. Grande parte da historiografia do período, ela foi produzida aqui no Rio de Janeiro. E, por acaso, a extração social das organizações daqui, dos militantes daqui, era de classe média alta. E houve uma certa tendência em pegar o particular pelo geral, de confundir o particular pelo geral. Tombaram Che, tombaram Marighella, só não tombaram a luta porque somos parte dela. Quando a gente vinha com alguma proposta maluca de fazer alguma ação que não era o momento, e dizia, isso aqui é a etapa de preparação. A luta vai começar no dia que a gente fizer lançar a primeira coluna guerrilheira no campo, aí começa a luta. Depois a gente vai transformar essa luta numa guerra de libertação, porque você não tem guerra quando você ainda não tem um exército. Então ele dava todas as etapas muito claramente para a gente. Como seria essa guerrilha, né? Marighella tem um documento que diz isso, né? A ideia é você ocupar uma cidade pequena, e aí você vai queimando os títulos de propriedade, você vai redistribuindo a terra, né? Você vai fazendo governos autogestionados. Com as expropriações de bancos que eles faziam, eles estavam acumulando capital não só para comprar armas, sustentar os aparelhos, os combatentes, tudo, mas comprando locais no interior, no mato, no campo, que seriam futuras bases para a etapa posterior, né? Que a Eliane considerava que a luta fundamental seria a partir do campo. A cidade era
um manancial de quadros, recursos e armamentos. Mas era uma ratoeira. O Marighella definia a cidade como uma área do cerco estratégico, né? Quem estivesse atuando na cidade estaria dentro do cerco estratégico do inimigo. Então aqui que a presença do Estado se faz sentir, aqui que estão os quartéis, é aqui que está todo o aparato, a máquina de Estado, tal, né? Daí o cerco. Por outro lado, isso não significa dizer que nós não tivéssemos atuação nenhuma na cidade. Teríamos que ter lutas de massa. Aqui estão as fábricas, aqui estão os sindicatos, as entidades todas. Aqui está o poder, aqui o assalto final ao poder seria na cidade. Para fugir ao cerco estratégico do inimigo, a ideia era levar a guerrilha rural exatamente para 500, 800 quilômetros adiante de distância do mar. Por quê? Porque essa era, na época, uma região de um grande vazio. Não havia telecomunicações, não havia estradas, não havia povoações. E até isso explica também grande parte do investimento dos militares em infraestrutura no país. Tudo isso muito do que se fala hoje, o progresso do país na época dos militares, em telecomunicações, em estradas, foi feito para nos combater. E houve um certo desvio, a gente passou a atribuir, na prática, né, uma importância muito grande às cidades, e que eu acho que terminou sendo o grande problema que a guerrilha no Brasil viveu. O Marighella morreu no dia 4 de novembro. As informações todas posteriores de companheiros é que a guerrilha rural estava preparada para ser lançada no dia 1º de janeiro de 70. Ele morreu em 4 de novembro, a menos de 2 meses do lançamento da guerrilha rural. 1968 é exatamente o período em que começa o chamado milagre econômico brasileiro, né, que dura de 1968 a 1973. Então, na verdade, as avaliações que tinham sido feitas até então eram avaliações que levavam em conta a realidade do Brasil entre 1964 e 1968. Quando, em 1968, começam as ações armadas e se prepara para a passagem para a luta de guerrilha, a gente acaba talvez não se dando conta de que naquele exato momento estava havendo uma alteração muito importante na conjuntura, tá certo? Que veio, afinal de contas, a causar grandes mudanças na situação e que, de certa forma, veio inviabilizar aquilo que a gente estava considerando. Durante algum tempo eu tinha uma ideia incorreta que quem me corrigiu foi o Carlos Eugênio Clemente. Eu achava que a Helene era foquista, não é? O que era o foquismo visto de uma perspectiva crítica? É você reunir um grupo de homens num local e aquela ideia, né, de que o primeiro tiro arrastaria a população, né? Você gerar vários Vietnãs a partir de um grupo de homens que se reúnem e acham que vai arrastar o povo com eles. Existem algumas críticas que falam que a LN tinha uma estratégia foquista e baseado muito na questão de que o Marighella era aliado de Cuba, né? Então, como em Cuba se considerava que a vitória tinha sido levada a efeito a partir de um foco guerrilheiro, e o Régis Debray, que era um francês que esteve com Guevara e também escreveu sobre isso, se associa a LN a essa teoria. Mas, na verdade, os textos do Marighella falavam em colunas guerrilheiras que se iam instalar em vários pontos do campo. Marighella, na verdade, foi muito mais influenciado pela Revolução Chinesa, a ideia da coluna do exército guerrilheiro formado no campo e o cerco da cidade pelo campo, do que pela teoria do foco
cubano, e na verdade é o Régis Debray, né, que não era nem cubano, que nem viveu aquela revolução. O livro Revolução na Revolução, nós publicamos aqui. E a Eliane tinha uma editora, né? Eu que era, por exemplo, daqueles que tratavam da gráfica, é a coisa mais secreta do partido, é uma gráfica, né? Da gráfica central nossa, com a responsabilidade era de Câmara Ferreira. Nós ali, me recordo bem que nós fizemos vários artigos para distribuir clandestinamente contra o conceito de Régis Debray. O que leva o pessoal a confundir a Eliane com a teoria foquista foi o fato de que muitos combatentes da Eliane foram fazer treinamento de guerrilha em Cuba. Se a gente lê os escritos de Marighella entre 1965 e 1967, ou seja, entre o Porquê Resistir à Prisão e a Carta Executiva, né, ali não há foquismo. Ali é a ideia de uma resistência de massas, né, de combinação de várias formas de luta contra a ditadura, incluindo a luta insurrecional. Depois que ele volta da Olage, nos documentos que ele vai produzir, ou que são produzidos pelo agrupamento comunista de São Paulo, né, no começo de 68, e os documentos posteriores, é que a gente vê ali uma noção na qual se coloca o seguinte: não é possível fazer movimento de massas nas condições da vigência da ditadura militar, né? Não é possível organizar as massas sob a ditadura. Então, o que a gente tem que fazer é desencadear a guerra revolucionária, é realizar ações armadas, é montar uma coluna guerrilheira, primeiro na cidade, quer dizer, montar grupos táticos armados na cidade, para posteriormente formar uma coluna guerrilheira no campo. Realizar na cidade ações de propaganda revolucionária e ações de finanças, que são as expropriações, para poder alimentar a formação dessa coluna revolucionária no campo. E Marighella estava certo. Num primeiro momento, fortalecer o apoio logístico nas cidades para criar as condições mínimas necessárias de sobrevivência no campo. Porque se você não tem um grupo de apoio logístico aqui nas cidades, você não sobrevive no campo. E todo mundo fala que o foco guerrilheiro de Cuba funcionou porque tinha o Fidel. Mas se Fidel não tivesse contato e apoio logístico nas cidades, não teria sobrevivido. E Marighella tinha claro isso. Meses antes de morrer, ele deu uma entrevista ao jornalista Conrad Etres, da revista France, se eu não me engano, onde o jornalista pergunta para ele se ele era foquista. Ele dizia que não era foquista, né? Que aqui no Brasil digamos assim, ele se apropriava de algumas ideias do Debray e do Guevara, mas que adaptava às condições brasileiras. Ele perguntou para o Marighella: você é contra as ideias de Régis Debray? Ele disse o seguinte: certas ideias, o Marighella respondendo, né, certas ideias me foram úteis. Quanto à ideia do foco insurrecional, estou em desacordo. Inclusive tem documentos da Eliane textualmente dizendo: nós não somos foquistas. A gente rejeita aquelas teses do Debray porque, evidentemente, eram adequadas somente a países de economia basicamente camponesa, tal coisa que o Brasil já deixava de ser naquele período, né? Nós achávamos uma análise absolutamente simplista da Revolução Cubana. A Revolução Cubana tinha sido um processo longo, persistente, ligado à história e de massas. Ali era simplificado como um grupo de 12 guerrilheiros, por exemplo, pareciam 12 apóstolos de Cristo que salvavam. Não era como nós líamos a Revolução Cubana. A locução sobre a guerrilha rural, o Marighella dizia o seguinte: não adianta sair na frente com armas e muito dinheiro e chegar ao campo em primeiro lugar com um grupo de homens para lançar a guerrilha rural. Se a guerrilha rural não é lançada como decorrência da guerrilha urbana e como resultado da articulação da cidade com o campo, do ponto de vista da luta de classes dos operários e dos camponeses, tal guerrilha não pode vingar. Então tinha clareza absoluta, né, de que você não podia fazer uma guerrilha isolada do movimento de massas. A teoria do foco guerrilheiro ela não negava
a participação das massas no processo revolucionário. Ela apenas entendia que nas primeiras etapas do desenvolvimento do processo revolucionário, né, no caso da guerra revolucionária, quem deveria ter a iniciativa, quem deveria estar à frente das ações, seria um pequeno grupo de revolucionários, né, motivados, preparados, né, porque essas ações elas teriam que ter um caráter clandestino, né, elas não poderiam envolver muita gente, teriam que ser pessoas, seriam ações de caráter essencialmente militar, né? Quer dizer, ações militares que teriam evidentemente repercussões políticas, seriam uma espécie de propaganda armada, e seria também o desencadeamento de uma guerra revolucionária, ou seja, a realização de ações que levariam as forças de segurança, as forças armadas a entrarem em choque com esse grupo de revolucionários, e com isso daí, né, os revolucionários influenciariam o povo com seu exemplo, né, e procurariam conquistar o apoio das massas. Então é um pouco assim, para quem é desinformado, é por desinformação. Para quem é um estudioso da questão, eu acho que soa até um pouco ridículo de tentar colocar o Marighella como foquista dentro daquela visão cubana da Revolução. A Revolução Cubana foi uma revolução que sempre foi sustentada por articulações com movimentos de massas, era o Diretório Revolucionário, né, era o movimento em si, com a oposição política dentro de Cuba e fora de Cuba, né, quer dizer, foi um processo que envolveu um complexo de atores políticos, não foi só aquele grupinho do Fidel Castro que foi para a Serra, ele foi para lá articulado com forças que atuavam na cidade, o grupo de Frank País. Então essa leitura de que a Revolução Cubana foi só a ação de um pequeno grupo de revolucionários armados, já é uma leitura posterior, é a leitura do Regis Debray. Os sequestros foram importantes porque garantiram a vida de cerca de 130 brasileiros. Eles saíram da cadeia para a vida. No total? No total. Os vários sequestros. Foram da Alemanha, do Suíço, o japonês, e fracassou lá no Rio Grande do Sul do americano, né? Mas esses companheiros todos puderam viver, alguns ainda voltaram e foram assassinados. Do ponto de vista político, havia desde 64, e esse era um sentimento crescente, de repúdio aos militares. Isso havia se acelerado muito, se tornado muito agudo entre 67 e 68, com as manifestações estudantis, as grandes passeatas, e a população cada vez mais se opondo aos militares. Esse estudante foi morto na época, estudante de medicina, bateu com a cabeça no meio-fio do municipal, o álcool voando, deu um urro e morreu no campo do Botafogo, todos presos. Esse aqui foi o enterro do Edson Luiz. Nós estamos saindo daqui, aliás, o caixão está saindo da Câmara dos Vereadores, na Cinelândia. No enterro do Edson Luiz, na missa, na Candelária, aí a coisa foi massacre, que destruíram os manifestantes todos. Na Candelária, foi nesse dia aqui, na missa do Edson Luiz, que foi todo mundo massacrado, os manifestantes, criança, adulto. Foi uma loucura nesse dia aí. E o sequestro, em 69, do embaixador americano para libertar 15 presos políticos, tornou a guerrilha muito popular, mas também fez recrudescer a repressão. Eu me lembro que no dia que sequestraram o embaixador americano, as pessoas estavam radiantes, como se a seleção brasileira tivesse ganho, como se o Flamengo tivesse ganho o Campeonato Carioca. A gente sentia aquela vibração. Mas é diferente. Uma coisa é um movimento, é um sentimento espontâneo. Outra coisa é um apoio político efetivo. O primeiro e grande sequestro que teve internacionalmente, nos tempos modernos, eu acho que foi aqui no Brasil. E foi esse que vocês... Foi esse. Foi a ação mais bem sucedida de propaganda armada, foi o sequestro do embaixador americano. O sequestro de embaixador americano e de americanos já era previsto no mini manual do guerrilheiro urbano desde julho de 69. Então, em julho de 69, quando saiu o mini manual do guerrilheiro urbano, isso não foi nenhuma ideia exatamente original do pessoal do MR8, por exemplo, porque em julho de 69, o mini manual do guerrilheiro urbano, Marighella fala que
uma das formas de ação seria sequestrar autoridades estrangeiras. A captura do embaixador norte-americano é uma questão que Marighella foi contra. Não, o Marighella achava que aquela ação ia chamar atenção demais sobre nós. O Marighella preferia primeiro lançar a guerrilha rural, que estava prevista para aquele ano, 69. Uma outra coisa que costuma ser dita aqui é que o Marighella era contra o sequestro, o que é um absurdo. A surpresa do sequestro foi o Marighella realmente não foi avisado. Ele estava no Rio, correu perigo, ele não foi avisado, ele ficou... Porque a ELN era uma organização horizontal, A ELN tinha alguns princípios, um deles era: não precisamos pedir licença para praticar atos revolucionários. Ele se mostrou bastante contrariado com o sequestro do embaixador americano. Por quê? Porque ele estava num movimento de retirada do Brasil de todos os militantes que estavam na clandestinidade. É trazido pelo pessoal da dissidência da comunista da Guanabara, tá certo? A proposta para fazer isso. Eles próprios colocam a necessidade de realizar a ação em determinados prazos, em função de terem companheiros deles presos que eles julgavam que estavam em situação bastante difícil já, em razão das torturas que vinham sofrendo e que precisavam ser libertados o mais rápido possível. Então, o que a dissidência fez? Procurou um apoio que sabia que a ELN tinha bom conhecimento logístico e bom conhecimento militar, já tinha pessoal treinado, então procuramos, e pela admiração que tínhamos da ELN, procuramos fazer uma aliança tática naquele momento, para prender o Elbrick, o embaixador americano, e libertar vários companheiros que estavam presos. O problema é que uma ação como aquela do sequestro do embaixador americano, ela ultrapassa uma questão tática, tá certo? Ela leva no plano político e mesmo no plano militar, tá certo? A mudanças de caráter estratégico. Nós cometemos um erro ao aceitar a proposta do Rio e executá-la, sem ter tempo suficiente de a gente se comunicar com Marighella. Então isso dava, tá certo, um prazo muito limitado para a realização da operação. E nesse prazo não foi possível a Toledo contratar a Marighella, e Toledo, como comandante dirigente nacional também, assume a responsabilidade da decisão: vamos fazer a operação. E aí, depois de realizada a operação, há o questionamento de Marighella, porque essa ação não estava dentro simplesmente daquela autonomia tática que se permitia. Era uma ação que tinha que ter sido discutida assim, em nível de comando, para se determinar fazer ou não. Mas aí, sabe como se resolveu isso? Muito simples. Depois do sequestro, houve uma reunião com Marighella, Joaquim Câmara Ferreira e alguns militantes que participaram da ação, e o Marighella começou a criticar, Falou assim: puxa, mas eu podia ter caído. E aí um militante se levantou e falou assim: mas Marighella, você disse que nós não precisamos pedir licença para praticar atos revolucionários. Eu virei para ele e falei assim: mas Marighella, você sempre diz que nenhum revolucionário precisa pedir licença a ninguém para fazer a revolução. E ele falou: é verdade. Na hora ele percebeu, mas o problema não é esse, não é fazer. Eu não queria impedir nada. Eu só queria saber para poder me precaver. Entendeu? Se ele tivesse dito naquele momento para a organização: sou contra, não façam, talvez não tivesse sido feita a ação. Mas ele era um homem consequente com as suas ideias. Se ele dizia que a ação faz a vanguarda, tanto que quando a ação acontece, você veja, ele não sabia a data e a hora, porque ele estava num carro na rodovia Presidente Dutra em direção a São Paulo. Quando ouve no rádio, aí deu meia volta, voltou para o Rio, porque sabia que quanto mais cedo ele voltasse para o Rio, melhor, porque as fronteiras entre os estados, as rodovias, iam estar todas vigiadas, E mesmo assim, mesmo ele tendo essa posição de que não era o momento ainda de fazer esse tipo de ação,
ele deu uma nota apoiando a ação. E depois escreveu um documento chamado Saudação aos 15 Patriotas, né? Inclusive elogiando o sequestro, né? Elogiando, é importante que se diga isso, e saudando, como o nome diz, esses militantes que desembarcaram, né? Os trocados pelo embaixador que desembarcaram no México. Aí a censura da ditadura foi totalmente rompida, porque ela foi obrigada a liberar a divulgação do manifesto em todos os meios de comunicação, e ela fez isso prontamente. Enfim, eu acho que a mais importante, pelo significado político, né, da figura do embaixador americano, né, representante do grande império. Aí realmente a gente começa a ter tivemos a nossa primeira grande queda, Anteriormente tinha morrido um companheiro que era o comandante do GTL, o Marquito, sabe? E já em setembro de 69, a gente perde mais um grande companheiro que Marighella o tinha assim como seu braço direito, que era o Virgílio Gomes da Silva, sabe? O companheiro Jonas. O que a gente não pode negar é que depois desse sequestro, né? Algumas semanas depois, por exemplo, o sequestro terminou dia 7 de setembro. No dia 29 de setembro, o Virgílio, ele foi preso, barbaramente torturado, assassinado após 12 horas de tortura, com chutes e pontapés na cabeça. A repressão e Alban tinha profundo ódio do Jonas. Tanto é assim que quando ele foi preso, 26 ou 29 de setembro de 1969, algumas semanas, pouco depois da liberação do Elbrick, ele foi barbaramente torturado nas dependências da Alban. Foi uma das torturas, uma das mortes mais bárbaras, mais horríveis que houveram. Sem dúvida, o sequestro do embaixador americano foi essencial, e ele disse isso. Bom, agora nós não vamos aguentar o que vem aí. Ele disse, ele, Marighella. Avaliaram mal a correlação de forças, né? Você atacar o inimigo principal logo no começo, assim, o que veio? Veio uma reação violentíssima, né? Foi um ato que, obviamente, implicou no recrudescimento violento da repressão, e se a minha memória estiver boa, ele ocorre, acho que 2 meses antes, está no livro, naturalmente, da morte do Marighella, para você ter uma ideia como as coisas estão próximas. Eu acho que com o sequestro, haveria uma continuidade dessa repressão, né? Acho equivocado se fazer uma espécie de culpabilização daqueles homens que optaram pela luta armada como sendo responsáveis pelo fechamento do país, fechamento político. O sequestro do embaixador norte-americano, ele teve como resultado, né, evidentemente que ele não visou isso, mas uma retaliação, uma contraofensiva ditatorial arrasadora. De tal sorte que nos próximos meses, né, quer dizer, todo mundo que esteve envolvido com o sequestro, vai estar diretamente envolvido com o sequestro, né, a grande maioria vai estar morta ou presa, e num período de menos de um ano, né, quer dizer, o Marighella é morto primeiro em novembro de 69, e depois, no ano seguinte, é o Câmara Ferreira, né? Quer dizer, os 2 principais dirigentes da LN. Você assistiu o seu companheiro, claro? Assistiu o filme, né? Sim. Sim, eu prefiro não comentar. Eu acho que é um filme terrivelmente ruim, preconceituoso. É uma coisa feita pela classe média para a classe média. Quem é de classe média ali é inteligente, é humano. O Gabeira, que era um garoto de classe média, segue com ele. E o Jonas, que era, ao contrário, uma pessoa extremamente sensível, extremamente inteligente, extremamente... boa, a coisa é apresentada como troglodita. Por quê? Porque era operário. Então aquele filme ali relata bem o que é a luta de classes no cinema. Sabe? O diretor fez um filme de classe, da classe dele. E seu companheiro, né? Não. Sim.
O que é isso, companheiro? Mas ele não é um companheiro, o diretor não é um companheiro. Ele é companheiro da burguesia, não é meu companheiro. A gente pode dividir o período da ditadura no Brasil em 3 grandes momentos. De 64 a 68 é o período ainda, né, onde a censura já havia, né, as perseguições já aconteciam, os desaparecimentos já ocorriam, mas era uma coisa muito mais seletiva. Né? Quando vem o AI-5, de dezembro de 1968, é o que a gente chama o golpe dentro do golpe, né? É aí que a gente vê realmente a tortura ser utilizada como instrumento oficial do Estado brasileiro. Né? E onde se intensificam os desaparecimentos. Né? E aí a gente tem de 70 a 74 um segundo momento da história da ditadura brasileira, que é o governo Médici, que é o governo onde mais se torturou em toda a história da República no Brasil. Né? Isso dito pelos historiadores estudiosos no tema. Essa ideia de eliminação do adversário, ela começa no governo do Médici e vai ser levada às últimas consequências no governo do Geisel. O Geisel, que aparentemente é apresentado como grande estadista, o homem da anistia, segundo o entrevista do Jair Passarinho, o Geisel, se viesse antes do Médici, o Médici seria um anjo. Que foi no governo do Geisel que foi destruído o Comitê Central do PCB. A guerrilha do Araguaia, em janeiro, quando o Geisel assumiu, ainda tinha 41 ou 56 guerrilheiros. Só sobraram 2. Esse processo de repressão e de endurecimento político, não é? Eu acho que foi um momento muito oportuno para os dirigentes do país nesse período para executar uma limpeza social e política importante, não é, uma espécie de saneamento, e eles queriam realmente se desembaraçar de muita gente. Nós entendemos que a nossa resistência provocou um desgaste deles interno, né, promovendo cisões dentro do seu próprio grupo e junto à opinião pública. Enfim, quer dizer, nós contribuímos para esse desgaste da ditadura. O CENIMAR talvez fosse, de todos os órgãos, o que mais conhecia da Helene. O da Marinha, né? É, o da Marinha. E foi o pior deles todos, embora quase não se fale nele. Porque eles eram ultra secretos, porque existiam órgãos que ficavam apenas no campo da digamos, na área da informação. O SNI, o Centro de Informações do Exército, mas o CENIMAR e o CISA partiram também para a repressão, criando locais legais ou ilegais clandestinos de tortura e morte. Em dezembro de 69, quando o Rômulo e eu caímos pela primeira vez, a repressão era muito mais assim, declarada, né? Muito mais truculenta. Né? Depois de 2 anos de clandestinidade, quando eu voltei à prisão em 72, em janeiro de 72, os métodos eram outros. O que me deixa assim um pouco nervosa ao lembrar daquela época era a capacidade humana de ser canalha, de ser sádico. O chefe da S2, que comandava também o DOI-CODE, controlava o DOI-CODE aqui do Rio, o Adir Fiuza de Castro, que chegou a general, na época era coronel, ele disse que a Helene tinha que ser todo mundo morto. No processo da criação da Operação Bandeirantes em São Paulo e do DOI-CODE aqui no Rio de Janeiro, do DOI-CODE todo o Brasil, esses mesmos empresários que ajudaram a financiar o golpe de 64 financiavam a Operação Bandeirantes. Um caso famoso, tem até um documentário sobre isso, chamado Cidadão Bollesen, era de um industrial, presidente do Grupo Ultra, que distribuía garagem no Brasil na época, o Grupo Ultragás, que ele era um dinamarquês, boxeador,
e ele gostava de assistir torturas na Operação Bandeirantes. E relatos de muitos companheiros dão conta de que ele mesmo, de vez em quando, gostava de dar alguns murros, alguns socos nos companheiros que estavam sendo torturados. Nós descobrimos tudo isso, perseguimos a história dele, descobrimos onde ele morava, onde ele não morava mais, que era a casa da ex-mulher, tudo direitinho, e pretendíamos, em algum momento, capturá-lo para trocar por prisioneiros. Acontece que isso teve uma questão que precipitou as coisas, que foi a morte de Devanir José de Carvalho, dirigente de uma organização aliada nossa, o Movimento Revolucionário Tiradentes. Devanir José de Carvalho foi preso vivo, há testemunhas disso, foi assassinado na tortura e barbaramente torturado até a morte, tendo sido, quando deram um tiro nele, ele já devia até estar morto, o último tiro, e inclusive, informações que a gente teve na época, pendurado num gancho de açougue, de açougueiro, desse que você pendura a carne do boi, né, para vender no açougue. Como represália ao assassinato de Devanir José de Carvalho, nós então decidimos, foi até uma proposta minha dentro da organização, de justiçar o Gollesen. Dentro da prisão também tínhamos o grupo. Tinha um grupo que achava que, bom, eu já fui preso, o dever do revolucionário preso é sair da prisão. Quer dizer, o primeiro objetivo meu é sair, porque aqui dentro eu não vou fazer a revolução. Então eu tenho que sair. E tinha aqueles que diziam, não, eu fui preso, mas não estou morto. E eu tenho, daqui da prisão, continuar a luta, ajudando os companheiros que estão lá fora, ajudando a denunciar. Eu consegui não passar junto para fora o primeiro documento oficial falando sobre tortura no Brasil oficialmente. Nós chegamos lá em 14 de janeiro de 1971. Né? Fomos recebidos. Coincidentemente, um cineasta americano, Saul Landau, tinha ido ao Chile para entrevistar e para fazer uma reportagem sobre a Unidade Popular e sobre Allende. Né? Ele aproveitou a oportunidade, foi até o Algar Pedro Aguirre Cerda e entrevistou vários companheiros nossos. Então nós fizemos denúncia do que estava ocorrendo. O Frei Tito deu uma excelente entrevista, foi um depoimento histórico das torturas que sofreu. Meu nome é Frei Tito de Alencar Lima, eu tenho 25 anos de idade. Fui arrestado por el Esquadrão de la Muerte de São Paulo a 4 de novembro de 1969 em São Paulo, em meu próprio convento. Me torturaram 3 dias consecutivos, pero no terceiro dia, eles bajo la mano do capitão Benoni Albernaz, ele me torturou 20 horas consecutivas. No quarto dia, sabendo que eu volveria à tortura, eu tentei a morte cortando meus pulsos esquerdo, na cicatriz acá, cortando as venas de meu braço, numa tentativa de poner ao fim alterno a tortura e poder fazer assim uma denúncia verdadeira de que o Brasil não é mais o país somente do samba, do futebol, de Pelé, mas é também um grande campeão da tortura. Meu pai era um homem aparentemente duro, né? E no dia, eu só vi meu pai chorar 2 vezes na vida dele. No dia que Che Guevara morreu e no dia que ele soube da morte do Marighella, porque eles eram amigos. Meu pai estudou no ginásio da Bahia com Marighella. Meu pai, ele era marcado para morrer, né? Os militares, eles nunca aceitaram o fato de que havia uma pessoa como Marighella, com a estatura política que ele tinha, com respeito da esquerda, mas com respeito da sociedade. Era uma terça-feira, à noite, dia 4 de novembro, eu estava de serviço no Forte Copacabana.
Eu ia, a minha ação ia ser no dia 15 de novembro, quando foi, quer dizer, você veja, dia 15 de novembro nós teríamos lançado a Guerrilha Rural, Marighella morre dia 4 de novembro. Como eu tinha largado o serviço, meio-dia saí. Saí e nem sabia de nada, saí, fui embora para casa da minha irmã, que era onde eu estava morando na época. E ao chegar na casa da minha irmã, que eu me deparei com uma cena terrível, que era minha mãe, a minha irmã, o marido dela, e eles com os jornais abertos em cima da mesa. Quando eu olhei aquilo, eu falei, e eu entrei e minha irmã falou, olha, mataram o Marighella. À noite, de repente a gente ouviu uma gritaria, eram os policiais, os tiras, descendo, gritando, matamos o chefe, pode rezar pro chefe, matamos o chefe, e berrando, e batiam nas celas, e o pessoal também batia nas grades, e foi uma noite de gritaria que eu não sei nem saberia te reproduzir, tamanho foi a loucura. Foi o dia de matar, à noite, foi à noite. E aí nós não acreditamos, todo mundo dizia assim, é mentira, eles estão mentindo para quebrar o moral das pessoas. Um dos torturadores chega na nossa cela e mostra, né, a foto no jornal da morte do Marighella, né, dizendo, olha aí os seus líderes, o seu líder, né, mostrando aquela foto, né, terrível do assassinato de Marighella. Aí vem toda a tropa de choque, arma no corredor e começam a passar pessoas presas. Quando se assentaram lá, a gente descobriu que era o pessoal dos dominicanos que tinha caído. Eu tinha tido um encontro com ele até às 5 da tarde, naquele dia, com Marighella. Ele saiu, cada um foi para um lugar, e quando é à noite, eu estou num aparelho, a rádio, o Jornal Nacional, na época, noticia a morte dele. Os responsáveis pela morte do Marighella não foram os dominicanos, foi a repressão. A gente não pode deixar de repetir isso indefinidamente. A gente não pode condenar ninguém que tenha aberto informações sobre tortura. Os dominicanos, eles não colaboraram com a repressão. Todos nós sabemos hoje as condições extremas a que eles foram submetidos, que eles realmente levaram a repressão até o Marighella, diretamente falando, porque não foram eles sozinhos, houve uma rede de quedas dentro da organização que fizeram com que se chegasse até o Marighella. Naquele dia ele disse, eu estava com o Tião disse, bom, então parece que os frades caíram no rio, né? Ele falou, é verdade, eu tô sabendo que parece que houve queda dos frades dominicanos, dos dominicanos no Rio de Janeiro. Mas como que ele vai para o ponto? Então eu não conseguia entender, é uma coisa que eu não conseguia entender, de maneira nenhuma. Quando Marighella morre, em novembro de 69, ele já estava super decidido que ele teria que desaparecer. Que a maioria dos nossos quadros queimados já tinham que estar no campo. Marighella pecou gravemente. Ele, quando foi na Rua Casabranca, ele não devia ter ido. Já se sabia que não podia ir. Mas Marighella tinha duas qualidades fantásticas, que talvez numa luta clandestina desesperada sejam erradas. Mas como é que ia convencê-lo disso? Primeiro, ele era corajoso, totalmente corajoso. Um homem sem medo. Não sei se tinha medo, mas ele enfrentava tudo. Segundo, absolutamente solidário. Quando ele viu que, sobretudo, o setor católico dos dominicanos estavam caindo ou estavam para cair, ele ainda quis um encontro para tentar resolver essa situação antes de desaparecer. Cometeu um erro grave, porque nós perdemos nosso principal dirigente. Isso foi uma grande vitória para a ditadura. Houve um relaxamento na segurança em vários níveis.
Primeiro, de um companheiro que anota telefone no canhoto de talão de cheques. Supostamente ele teria levado à livraria Duas Cidades, dos dominicanos. Depois há um relaxamento na segurança, seja por parte dos dominicanos, seja por parte do Marighella, que telefona para lá e, no momento mesmo da morte, há um terceiro relaxamento da segurança por parte do gaúcho, o Edmur, que era o guarda-costa do Marighella, que passou, entrou na rua, passou, vistoriou o local e não deu atenção a alguns sinais que deveria ter feito com que ele evitasse que o Marighella fosse lá. Uma das coisas que a repressão usou, e a gente cita isso no livro, né, que eles usaram muito a corrupção. Eles chegaram a ter em São Paulo um centro onde as pessoas que eram cooptadas iam lá receber orientação e assinar um contrato de trabalho e passavam a receber $300 por mês. Como informantes? Como infiltrados, não era só informante, era infiltrado mesmo, né? A própria morte do Marighella estaria ligado a denúncias, né? Não estou dizendo só dos frades que foram torturados, não. Mas gente que abriu que os frades tinham contato. Eu falei, eu não aguentei na tortura, falei. Como a maioria das pessoas falam, né? Agora, o que para mim pessoalmente é convicção, é de que não fui eu que fui o primeiro a falar. Para mim, eu não fui o primeiro a falar. Tem muita gente que pensa, não é, que a gente deveria extrair desse episódio o fato de que meu pai teria sido traído pelos padres, ou digamos assim, ou que os dominicanos não foram dignos, não é? Eu afasto por completo isso, não é? Por que eu afasto isso? O que a gente precisa entender é que, primeiro, os dominicanos foram muito importantes, como muitas pessoas efetivamente se dedicaram a dar solidariedade aos que lutavam contra a ditadura. E os dominicanos colaboraram muito com isso. A gente não pode julgá-los apenas por um momento assim extremamente infeliz, que diante de toda aquela ferocidade, de toda aquela ânsia de torturar, de matar, não é? Que eles tenham efetivamente, de alguma maneira, permitido que a polícia coletasse informações que permitiram chegar a Marighella e assassiná-lo. Nós temos que lembrar dos dominicanos pelo esforço, pela solidariedade, pela colaboração que eles deram, até porque muita gente conseguiu estar vivo aqui no Brasil, entre os que lutaram, né, por força dessa solidariedade. Eu quero lhe dizer de coração aberto, não é? Eu os perdoo e eu reconheço a importância e a dignidade deles, e não acho justo que os julguemos por esse momento de fraqueza. Nós estamos aqui sem nenhum formalismo, né? Foi uma lembrança, que é muito difícil deixar passar essa data, né? Sem passar por aqui, né? Como foi improvisado, muito em cima da hora, muita gente não está sabendo, né, que nós estamos aqui. Mas eu acho que vocês que estão aqui representam os que não estão, né? Independente de mim, eu acho que qualquer companheiro que lutou ou que é apaixonado por essa causa, tudo que ele fizer para se divulgar a verdadeira história do Marighella, eu acho que é muito importante. Marighella gostava muito de flor, viu? Muito. Então, eu acho que é muito importante deixar essas flores aí. Tá bem?
Comandante Marighella! Presente! Agora e sempre! O da morte do Marighella é muito dramático, né? A situação é muito dramática, porque a gente fica muito desarticulado, muito, assim, vamos dizer, sem uma retaguarda, né? E o horizonte fica meio nebuloso. Quando morre Carlos Marighella, é óbvio que o sucessor é Câmara Ferreira. Não pode ter discussão. Câmara Ferreira, naquele momento em que se deu o assassinato de Marighella, estava em Cuba. Ele volta de Cuba numa posição heróica, né? Quer dizer, ele sabia que a organização estava se desmantelando com a morte do Marighella e ele, como o segundo, né? Ele decide voltar para reorganizar. Na medida que ele volta, encontra uma situação aqui com muitas prisões, muita gente que ele contava já preso. Então ele começa a buscar novas estruturas que possam apoiar a estada dele. A Câmara Ferreira se encontra com diversos problemas, como criar uma centralização maior na organização, como levar avante uma discussão com as outras organizações armadas, como começar um processo de centralização das organizações, quando ele exatamente comete os mesmíssimos erros de Marighella, quando já se sabia que ele tinha que ter desaparecido da cidade. Ele ainda vai encontrar com uma pessoa ligada ao trabalho de campo, mas que tinha passado para a polícia. E que todo mundo dizia, não pode mais, você não encontra mais ninguém. Você encontra o Lamarca e acabou, mais ninguém. Mais uma vez, ele comete o mesmo erro. Cobre um ponto. E ali morre. Com a morte de Marighella, nós, os mais jovens, tivemos que ir cumprindo determinadas tarefas e com a morte do Toledo, então, aí, de repente, a direção estava nas nossas mãos. E eu acho que na história da Eliene, aí falando assim, tendo os companheiros da Eliene como meus irmãos, não é? E vários deles são isso para mim. Eu acho que a figura do Marighella não pode esconder a figura do Toledo, né? Eu acho que são dois homens, dois guerreiros, dois grandes lutadores do nosso povo. Câmara é o homem dos bastidores, na Marighella é o homem que aparece, é o homem cujo nome atrai as pessoas. Câmara Ferreira é um homem totalmente diferente de Carlos Marighella. Carlos Marighella é baiano, mulato, alto, sorridente, expansivo, simpático, carismático. Câmara Ferreira é um artista da clandestinidade. É um invisível. Homem gentilíssimo, de grande cultura. Se não tivesse o Câmara Ferreira, Marighella não seria o que ele é. De Marighella, a Eliene, isso. O coração, quer dizer, eu digo isso com toda certeza, que o coração dessa organização era o Câmara Ferreira. No momento da transposição das cinzas de São Paulo para cá, e lá na cerimônia realizada em São Paulo para trazer os restos mortais do Marighella para a Bahia, o Prestes então faz um discurso excepcional, maravilhoso, emocionante, reencontrando-se com o Marighella, né? O Niemeyer até hoje tem a foto do Marighella na sala de trabalho dele. Ele foi um homem de muita coragem, coragem política, coragem civil, não se entregava pelo simples fato de defender uma ideologia que não era aceita pela grande maioria do povo. Dizem que ele era uma pessoa fascinante. Eu talvez com um sentido romântico,
Eu imagino que ele talvez fosse uma pessoa tipo Apolônio de Carvalho, que também era uma outra figura extraordinária, que é da mesma época. Uma pessoa que você conhecia naquele momento, parecia que conhecia há 10 anos, ele te põe à vontade. Afinal de contas, quem é você, Marivela? Que dá sua vida por tudo isso. Quem é você? Ele dizia, quem sou eu, Ana? Um mulato baiano. O exemplo de Marighella e a figura de Marighella se confunde muito com a resistência armada e não poderia deixar de ser, porque esse é seu grande gesto, a sua coerência, a sua ação, que é a ação da resistência armada. Ele é o herói do Brasil e nós temos inclusive a obrigação de exigir que o Brasil o trate e o respeite como tal. Marighella tem que ser nome de aeroporto, de rua, de escola. O Brasil precisa ter um estado chamado Carlos Marighella, porque tudo isso... Conversando com militares, mas nós os derrotamos. Não. Nós fomos os vencedores. É você que não pode falar, caro militar da época. Hoje há militares jovens que não tem nada a ver com aquilo, não é? É você que não pode falar, você que não pode dizer que foi repressor, você que tem vergonha de dizer que fez parte disso. Você não pode dizer. Eu não tenho vergonha de contar a minha história com detalhes, abrir todos os meus depoimentos na polícia. Será que ele tem? Para os meus filhos, para os jovens, para as pessoas que eu gosto, para os desconhecidos. Eles podem contar a história deles? Não. Queremos desarquivar o arquivo da ditadura militar, queremos que os torturadores, estupradores, vá sentar no banco do réu. Não é vingança não, mas vai sentar no banco do réu e que tenha coragem de dizer, eu fazia isso amando de Médici, de gays. Fala, tem que falar isso. Nós temos que abrir esses arquivos não para punir torturadores, que a essa altura, aos 63 anos de idade, não me move nenhum sentimento de ódio nem de vingança. Mas seria muito importante para a história futura, saber quem lutou pela democracia, quem lutou pela liberdade e quem lutou do lado do obscurantismo, do lado da opressão, do lado da tortura, do lado da ditadura, oprimindo o povo brasileiro. Porque dinheiro nenhum no mundo paga os 9 anos de cadeia que eu passei e o fato da minha mulher ter sido presa também, de quando sido presa ela está grávida da minha filha, e eu só conheci a minha filha com 1 ano e 3 meses, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Mas o que eu quero é reparação não econômica, mas é reparação política, reparação moral, para que nunca mais aconteça isso na história do Brasil. Fizemos do nosso melhor. E eu acho que honramos a luta, eu acho que honramos a bandeira que Marighella e Câmara Ferreira levantaram, acho que honramos a bandeira do Che e honramos a bandeira da liberdade. Eu estava absolutamente convicta e continuo convicta, eu não acho que eu perdi nenhuma das minhas convicções, né? Só que eu sei o limite da minha atuação hoje, então esse é um grande nó, mas as questões permanecem, elas estão todas aí. Eu também dei entrevista para o companheiro Silvio Tendler e ele no final da entrevista me pergunta, né, se eu estou arrependido de ter feito isso, se eu faria de novo, né? Eu falei que eu não, arrependido, quer dizer, eu disse assim, patriota equivocado, mas não patriota arrependido. Porque o Partido Comunista nos dizia que nós, os guerrilheiros, o Marighella, nós éramos patriotas equivocados. Não, arrependido jamais. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Carlos Marighella. Era um ditado popular que todo mundo usava, ele usou politicamente. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Agora é tocar para frente, tome de comer tiro e lutar armado.
Quem samba fica, quem não samba vai embora. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Se é homem é meu senhor, se é mulher minha senhora. Vou pra Bahia, vou ver vapor correr no mar. No mar, no mar, no mar, no mar. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Se é homem é meu senhor, se é mulher minha senhora. Vou pra Bahia, vou ver vapor correr no mar. No mar, no mar, no mar. Quando eu penso na Bahia, eu sei a dor que me dá. Sinto o cheiro de saudade do amor que eu deixei por lá. No mar, no mar, no mar. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Se é homem é meu senhor, se é mulher minha senhora. Vou pra Bahia, vou ver vapor correr no mar. No mar, no mar, no mar, no mar. Vou pagar minha promessa, eu sei como vou pagar. Vou chegar com toda a pressa, vou jogar flores no mar. No mar, no mar, no mar, no mar. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Quem samba fica, quem não samba.